Seja um cristão empreendedor de sucesso. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Gênesis capítulo 41, versículos 47 a 49. José ajuntou 20% de todo o mantimento que havia na terra do Egito, e em 7 anos rendeu tanto ao ponto de ser comparado como a areia do mar, porque não havia como calcular. Cristãos empreendedores, eu creio que Deus deseja fazer o mesmo em sua vida financeira. Portanto, atente cuidadosamente para essa instrução, pois para José começar a empreender, ele precisou investir recursos numa meta de longo prazo, ou seja, 7 anos. Assim, para o cristão empreendedor começar o seu próprio negócio, não é diferente. Ele precisa também ter um recurso financeiro investido para iniciar o seu empreendimento. Portanto, como cristão submisso ao senhorio de nosso Senhor, creia continuamente nas orientações de Deus por meio de sua palavra, pois sabemos que Faraó, juntamente com seu povo, sem a ajuda de Deus e de sua palavra, jamais seriam bem-sucedidos e venceriam a dimensão daquela crise. José, orientado por Deus, estabeleceu uma meta de 7 anos para guardar 20% de todo o produto da terra do Egito. E quando a crise chegou abalando as nações, Faraó e o Egito estavam de cabeça erguida, prosperando e enriquecendo muito mais. Portanto, se porventura você ainda não começou a investir pelo menos 20% de seus ganhos, comece desde já a estabelecer suas metas de curto, médio e de longo prazo de acordo com a dimensão de seus planos para o futuro. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis capítulo 41, versículos 56 e 57. Deus deu sabedoria a José para investir e empreender. O seu investimento de 7 anos e a maneira como ele conduziu o empreendimento que lhe foi confiado saiu para além do comum. Seus clientes vinham de todos os lugares da terra para comprar mantimento. E assim José expandiu os negócios além do Egito e prosperou grandemente. José amava a Deus, independente das circunstâncias. Mesmo passando por lutas e adversidades, ele não deixou seu coração ser dominado pelo ódio e amargura. José perdoou seus irmãos e a esposa de Potifar e não guardou em si mesmo um sentimento de vingança. Ao assumir o governo do Egito como a autoridade mais alta depois de Faraó, José continuou sendo fiel a Deus. Humilde, não se tornou orgulhoso nem soberbo, mas leal a Faraó e ao seu reino. Assim, tudo o que José fazia, o Senhor prosperava. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Gênesis capítulo 39, versículos 2 e 3. Você que sonha ser um cristão empreendedor de sucesso, siga o exemplo de José do Egito. Reconheça o senhorio de Jesus Cristo, seja fiel a Ele e aos seus princípios e valores. Em seu empreendimento, empreenda com verdade, honestidade, humildade, confiança, fazendo o seu trabalho com excelência e honestidade. Nas negociações de seus produtos ou serviços, sempre trate os clientes com respeito, dando um exemplo em servir como servo do Senhor. Assim, a bênção de Deus produzirá seus frutos, que resultará em rendimentos financeiros que aumentará mais e mais de forma estabilizada. Para ser um empreendedor não existe regras. O importante é saber o que funciona melhor para cada negócio e ter o conhecimento na área para saber lidar com as adversidades. O cristão empreendedor deve entender que o tempo e a oportunidade pertencem a todos. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha,
nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. O cristão que sonha ser um empreendedor de sucesso deve seguir o exemplo de José e tomar a iniciativa no tempo certo para abrir o seu próprio negócio. Entretanto, o cristão empreendedor não deve descartar as orientações de Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Não é dos ligeiros a carreira. Isso significa para o empreendedor cristão que haverá os concorrentes. Portanto, nesta corrida, ele deve sempre orar a Deus antes de decidir correr qualquer que seja o risco. Nem dos fortes há batalha. Ser forte nas batalhas ou nas lutas para empreender é muito importante. Entretanto, sem a intervenção do Senhor dos Exércitos nas batalhas, o empreendimento poderá ser nocauteado. Nem tampouco dos sábios o pão. Você precisa adquirir sabedoria e conhecimento na área que vai empreender, mas nunca deixe de buscar a ajuda de Deus para estabelecer seu empreendimento. Nem tampouco dos prudentes as riquezas. Mesmo sendo prudente nas decisões do empreendimento, o cristão empreendedor deve confiar no Senhor, pois a vitória, o sucesso e a riqueza vêm dele. Nem tampouco dos entendidos o favor. Os entendidos no campo do empreendedorismo são os empreendedores instruídos e capacitados que jamais devem colocar a sua confiança em sua capacidade humana, mas no Senhor nosso Deus. Todas as qualificações citadas são muito importantes para o empreendedor, mas precisamos entender que é o nosso Deus que nos dá o tempo e as oportunidades. Ele faz o seu sol se levantar sobre maus e bons, e a chuva descer sobre justos e injustos. Portanto, não temas, seja um cristão empreendedor de sucesso. Prossiga nessa jornada. O Senhor é contigo para te abençoar e te ajudar. Amém. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus soberano, Pai misericordioso, capacita e ajuda essa pessoa a empreender. Nós reconhecemos que a vitória, o sucesso e a riqueza vêm de Ti. Portanto, meu Deus, abençoa e levanta novos cristãos empreendedores que priorizem o Seu reino e a Sua obra. Ó Espírito Santo, ajuda essa pessoa que está sofrendo financeiramente, que precisa de um milagre financeiro, e prospera os nossos caminhos. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.